Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Hoje é domingo, nossa Páscoa semanal. Voltemos o nosso coração para o mistério da ressurreição de Cristo, o mistério da sua redenção, que nos readmitiu novamente ao amor congraçante de Deus. Que o seu domingo seja repleto de fé, de esperança, de bom convívio familiar e de uma participação piedosa na Santa Missa, na sua comunidade. Sequenciando nossa meditação sobre a força do silêncio, o livro do nosso ilustre cardeal Sara, hoje compartilharemos o número 18, que está na página 39. Cada dia é importante guardar silêncio para estabelecer os contornos da ação futura. A vida contemplativa não é o único estado em que é preciso se esforçar para silenciar o coração. Na vida cotidiana, secular, civil ou religiosa, o silêncio exterior é necessário. Em O Sinal de Jonas, Thomas Merton escreveu: a necessidade de silêncio é particularmente evidente neste mundo onde há tanto barulho e palavras ineptas. O silêncio é necessário para protestar e reparar a destruição e os danos provocados pelo pecado do ruído. É verdade que o silêncio não é virtude, nem o ruído é pecado, mas o tumulto, a confusão e o ruído perpétuos que reinam na sociedade moderna são expressão dos seus mais graves pecados, sua impiedade, suas orgias e sua depravação moral, sua arrogância perante o eterno, seu desespero. O mundo feito de propaganda, de argumentos infindáveis, de vitupérios, de críticas ou simplesmente tagarelice, é um mundo não vale a pena viver. Os católicos que se associam a esse tipo de alarido, os que adentram na Babel das vozes, de certa maneira, exilam-se da cidade de Deus. A missa torna-se um falatório confuso, as orações um ruído externo ou interno, repetição apressada e mecânica do rosário. O ofício divino recitado sem recolhimento, sem entusiasmo ou fervor, ou de maneira irregular e esporádica, arrefece o coração e mata a virgindade de nosso amor a Deus. Aos poucos, nosso ministério sacerdotal torna-se como o trabalho de quem cava poços de onde só saem águas mortas. Vivendo num mundo de ruídos e superficialidade, provocamos a decepção de Deus e não podemos ouvir a tristeza e as queixas de seu coração. Assim diz o Senhor em Jeremias 2: lembro-me de tua afeição quando eras jovens, de teu amor de noivado, no tempo em que seguias ao deserto, porque meu povo cometeu uma dupla perversidade. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas fendidas, que não retêm água. E Thomas Merton continua: além disso, embora seja verdade que devemos suportar o barulho e guardar excepcionalmente nossa vida interior em meio à agitação, não é menos verdade que é abusivo conformar-se a uma sociedade perpetuamente oprimida por atividades e ofuscada pelo barulho das máquinas, da publicidade, do rádio e da TV, que não param de falar. O que fazer? Quem ama a Deus deve tentar perseverar ou criar a atmosfera em que possa encontrá-lo. Os cristãos deveriam ter lares tranquilos, porque seus corpos, assim como suas casas, seus templos de Deus,
dispensar-se necessário a televisão, não que todos devem fazê-lo, mas apenas os que a levam muito a sério. Que os cristãos se juntem a outros de mesma sensibilidade, os que apreciam o silêncio e se ajudem a se manter no reino do silêncio e da paz. Que acostumem seus filhos a não gritar muito. As crianças são naturalmente silenciosas. Deixemo-las em paz, porque se as irritamos desde o berço, vão se tornar cidadãos de um estado em que todos gritam. Que levem as pessoas a lugares onde possam ter tranquilidade, relaxar sua mente e coração na presença de Deus. Capelas no campo e na cidade, salas de leitura, ermidas, casas onde possam fazer retiros sem uma perpétua opressão de atividades ruidosas. Gritam até mesmo no coração as orações da via sacra. E como a multidão excitada e ímpia de Jerusalém, intoxicada pelos sumos sacerdotes e os anciãos do povo, gritam enquanto celebramos o mistério da morte de Cristo por nossos pecados. Em seguida, o trapista conclui: para muitos seria manifestar uma grande renúncia e uma bela disciplina abandonar essas fontes de ruído. Todos se dão conta de que precisam de silêncio. Não poucos se atrevem a mergulhar nele, por medo do que os outros vão dizer. A sociedade moderna não consegue passar sem a ditadura do ruído. Ela tenta nos embalar com a sua ilusão de democracia, de fancaria, mas arranca a nossa liberdade com a violência sutil do diabo, o pai da mentira. Jesus, porém, nos prometeu: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos aqui um texto muito sugestivo, que o cardeal Sara cita esse trapista, Tomás Merton. A Trapa é um monastério, é um mosteiro, que tem diversos lugares. Aqui no Brasil nós temos em Campo do Tenente, próximo a Curitiba, o Mosteiro Trapista, onde já fiz retiro 3 vezes. Lugar de muito silêncio, de muita oração. Nós realmente precisamos desses ambientes. Percebo que em muitas fazendas, chácaras, as pessoas estão construindo pequenas capelas para orar. Acho isso bastante sugestivo. Pessoas que têm a sua capelinha, ali que cabe até 10 pessoas, os banquinhos, uma musicazinha gregoriana, silenciosa ali, lugar de oração, o crucifixo, Palavra de Deus, o Santo Rosário. Isso é muito louvável. As pessoas que têm condição de fazer essas pequenas ermidas, pequenas igrejas, capelas, nos seus sítios, nos seus quintais, para viver a experiência íntima de Deus no silêncio. Muito bonito isso. Todos nós precisamos criar possibilidade de silêncio e de momentos de oração, para amadurecer o nosso interior como terreno fértil na presença de Deus. Esse deserto exterior, o silêncio exterior, ele deve também ser cravado dentro de nós, para que nós possamos melhor compreender as misericórdias e os grandes dons de amor que Deus derrama em nossos corações todos os dias. Assim seja. O Evangelho deste domingo nos traz as bem-aventuranças de Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. E os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. É um texto muito bonito, e aqui, quando nós fazemos a Lexio Divina, das bem-aventuranças, e a gente cria dentro de nós, ali na meditação silenciosa, aquela visão do ambiente das bem-aventuranças, aquela multidão silenciosa a ouvir Jesus, nós temos aí a imagem do novo Moisés, que São Mateus quis expressar por escrever o seu evangelho aos judeus. Cristo, o novo Moisés, que fala, ensina, e o povo escuta. Essa atitude, ela precisa ser vivenciada, reverenciada por nós hoje. Nós precisamos aprender a escutar silenciosamente Cristo que fala. Quão difícil é orar em nossos dias. Nossas igrejas estão rodeadas de ruas barulhentas, pessoas barulhentas, cânticos barulhentos. Como nós precisamos melhorar nossa liturgia, nossos cantos, para que a gente possa ter ambiente verdadeiramente orante. Como as nossas casas precisam ser educadas para o silêncio, para a maturidade. Espero que esta meditação de hoje te ajude, prezado ouvinte, a tomar essas decisões em favor do silêncio interior. Pai Santo, abençoa o ouvinte deste programa que hoje vai à missa. Abençoa também os doentes, os idosos, que não podendo ir à missa, vão ficar aguardando a Eucaristia que o ministro vai trazê-lo. Ou mesmo, se não vão comungar, mas que vão escutar pela rádio, pela TV, a celebração da Santa Missa. Que o Evangelho, que as palavras da Sagrada Escritura de hoje, que as orações profundas da Santa Missa, os cânticos, entre dentro de nós e nos ajude a ser melhores e mais silenciosos. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, Dom Adair José Guimarães, e participe da oração da noite às 21 horas. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.